Deus, mais uma vez estamos aqui. Com aquela gratidão que sempre a gente tem, dele da condição da gente estar aqui mais uma vez. E só ele poderia fazer isso. Nós estamos aqui pela graça do Senhor. Também seria bom. Claro que tem pessoas que não têm a mínima condição e acerte com reverência em casa. É uma responsabilidade muito grande esse negócio de transmitir nossos cultos. Por isso nós, os obreiros, pregadores, cantores, devemos ter na nossa consciência que nós estamos transmitindo. Eu falei com o pastor ontem, ele diz sempre de outro estado, um pastor de outro estado, sempre eu assisto os cultos do senhor aí. Nunca pensava que ele assistia os cultos daqui. Então, é uma responsabilidade, é uma facilidade de nós deixar ver quem nós somos. Até mesmo a presença de cada um aqui, irmãos que estão muito longe, conhecem, e fala assim, o irmão está aí na igreja hoje, na sexta-feira, ou na segunda, ou na quarta, e também ele sabe que ele não está lá, sempre não está. Mas eu acho que eu penso, não gosto de usar essa palavra, eu acho, não. O certo é nós definir a maneira de nós cultuar a Deus. Porque a gente tem muitas coisas que estão na nossa frente como um desafio para nós, e nós temos que ser definidos. Se nós estamos tomando posição em Cristo, no corpo de Cristo, então nós devemos agir como tal. Aí alguém vai olhar e dizer assim, irmã Zilda está no culto hoje. Irmão Zé Rosa está lá de novo. Vamos falar um assunto aqui que vai ser muito bom. Ainda dá sempre presente água da rocha. Aí o que nós vamos ler aqui, depois da leitura, é o irmão dizendo, eu estou em certas situações, eu acho que eu tenho que ir lá para o Zé de Areia logo. Quem é que não tem que ir? Quem é que sabe que dia que vai? Ninguém sabe, né? Agora, o nosso ouvinte não vai entender essa linguagem de Zé de Areia, quem entende é só aqui. Também não vou explicar para eles o que é ir para o Zé de Areia. Não é comprar areia não, lá o negócio. Só que nós vamos ver hoje, nós vamos lá para o Zé de Areia, não é essa dúvida. Se a gente for sepultado aqui, né? Mas nós não vamos ficar lá, isso aí é uma certeza. Nós não vamos ficar lá no Zé de Areia. Nós temos uma promessa. Então isso nos anima, nos encoraja, né? Agora, quem tem medo de ir lá para o Zé da Areia? O Zé da Areia, o Zé de Areia. É uma viagem. Aquele hino que eu falei para o irmão Paulo, acabou que ele não cantou o hino aqui. Mas tem um hino que fala, essa viagem eu não posso rejeitar. Essa viagem, não tem quem vai rejeitar ela. É para lá. Essa viagem eu não posso rejeitar.
E é a última viagem. Aí não vai ter mais viagem. Então, a gente vê pessoas novas, problemas que só Deus pode entrar em cena para livrar ele de ir logo. Mas tem gente que enfrenta isso com coragem. O cristão mesmo de verdade, ele não tem medo da morte. E pelo contrário, muitos têm vontade. Às vezes acontece igual o irmão lá, que estava passando mal, estava ruim a situação. Ele diz: ô Jesus, você podia me levar, podia me buscar. E aí, passou uns dias, a coisa apertou mesmo e chegou a hora de ir. Ele falou: ô Jesus, aquele dia eu estava brincando, não era? Aquilo não era sério que eu estava falando, não, eu estava brincando. Porque é desse jeito, né? Na hora. Mas os cristãos, é um exemplo, não tiveram medo. Não tiveram medo. Nós lemos uma mensagem, parece que foi domingo, que o moço perguntou a Pedro, né? E aí, como é que você está sentindo sabendo que você está condenado para amanhã ser executado? Ele falou: eu estou sentindo bem. Ele foi fazendo pergunta: você não está com medo? Não, não estou com medo. Você sabe que você vai amanhã? Sei, eu sei que eu vou. E ele foi zombar do inimigo naquela última frase que ele falou, que ele tinha saído lá no portão da cidade e encontrou com uma pessoa, e a pessoa é o que vinha buscar ele. E falou para ele assim, falou: olha, sabe quem sou eu? Ele disse: sei. Pois é. Eu vou ser crucificado novamente. Eu vim para ser crucificado novamente. E era em Pedro, que teve tanta coragem, que na hora de eles crucificar ele pediu para crucificar de cabeça para baixo. É um desafio. O cristão precisa de fé. Nós vamos ver na mensagem aqui hoje. Nós temos uma fé que nos coloca acima de qualquer coisa que possa vir. Então vamos ver alguma coisa, vamos ficar de pé. Êxodo, capítulo 16, verso 5. Vamos ver. Êxodo 16, verso 5 e 6. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, aquela mesma vara, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Podeis assentar. Deus abençoe.
tribulações que passei, haviam momentos que eu não conseguia ver Deus ali, mas todas as noites eu orava e pedia sua ajuda. Ele me respondeu e um dia me livrou. Minhas orações têm chegado ao trono de Deus. Ele ouviu o meu clamor. As provas eu venci, porque Deus me ajudou. Das lutas me livrou, descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, porém, sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça em tempo oportuno. Minhas orações têm chegado ao trono de Deus. Ele ouviu o meu clamor. As provas eu venci, porque Deus me ajudou. Hoje dou graças ao Senhor, meu Jesus, pois das lutas me livrou. Descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Descansarei, pois em Cristo somos mais que vencedor. O profeta tomou isso aqui para falar sobre essa mensagem titulada Sempre Presente, Água da Rocha. Aqui nós temos um senhor de idade que ele não cria
em crente, em pregadores, pastores. E praticamente, então, ele não entendia nada, ninguém nunca tinha falado para ele das coisas de Deus. E ele deparou com o irmão Brando deparou com ele por alguns motivos. E o irmão Brando pregou para ele de uma maneira tão assim, se nós lêssemos isso, você já vê que, de uma maneira que, como ele conversou com um homem daquela qualidade. E ele ficou ali. E ele creu naquilo, só que ele não foi ser crente, não aceitou não. Mas aqui a esposa dele disse, no 144 aqui, o que aconteceu? A pessoa nunca foi na igreja, não vai na igreja e tudo. Mas se ele for predestinado, ele vai estar lá. Agora, não é isso que a pessoa, não, eu sou predestinado, não vou na igreja, sou predestinado, eu posso agir de qualquer maneira. Não, não é isso não. Então ele diz assim, no ano passado, eu estava, ele, falando desse homem, o homem morreu. E quando a sua viúva estava sentada no alpendre, descansando, ou descascando maçãs, colhidas daquela mesma árvore que o irmão Brana falou com ele, irmão, primeiro eles iam nos expulsar, eles não sabiam que eram nós. Quando o irmão Brana procurou eles lá, sabia que era eles, não sabia quem que era. Então às vezes a pessoa recebe gente que não sabe quem que é. E eu fui e lhe disse sobre isto, que tínhamos permissão dele, e contou sobre isso, disse, ele fez, aí a esposa dele contando, eles não sabiam que era nós, e eu fui e lhe disse sobre isso, que tínhamos permissão dele. E contou sobre isso, disse, ele fez uma confissão completa de Cristo antes dele morrer. É o ladrão da direita, né? Ainda tem, ladrão da direita, como tem uma Rebeca, esposa de Zaqueu, e tantas quantas que deixou a história. No nosso dia tem essas pessoas, e elas estão no nosso meio. Aí quando se fala dessas pessoas do passado, aí a gente se identifica com elas, a gente crê, consciente ou inconsciente, você está identificando com pessoas pelo que você crê. Eu creio que tinha mesmo essas pessoas. Vê você o que? Aquela árvore. Que inteligência governa aquilo? É uma lei. É uma lei de Deus, colocou ordem. E aquela lei é a lei de Deus que cuidará do assunto. Amém. Você sabe, não me importa o quanto você diga que o sol não vai brilhar, é uma lei de Deus dele brilhar. Não adianta você gritar e falar que não vai brilhar. Não adianta nada você dizer que não vai escurecer
e gritar e sapatear e tudo, vai escurecer. É uma lei de Deus que rege o mundo. Então tem coisa, irmão, que é incontestável. Não adianta ninguém querer fazer da sua própria maneira. Eu vou pular isso aqui, não vou ler essa parte. Agora, irmãos e irmãs, eu quero perguntar-lhes algo. Então, se somos nascidos de novo do Espírito de Deus, Deus não tem pequenas partes fracas e grandes partes fortes. Ele é inteiramente Deus. E se você tivesse o bastante de Deus em si mesmo, e isto fosse simplesmente uma sombra, isso seria um poder suficiente para formar uma nova terra. Está aí. Vai dizer que está. Isto é poder suficiente para formar uma nova lua, um novo sistema. Isto é Deus. Isto é força. E agora mesmo, cada crente aqui tem vida eterna, a qual é o Espírito de Deus em você. Poder suficiente que levantará o morto, que curará o enfermo, que porá em órbita, órbita em condições. Porém, isto é controlado por uma lei. Aquele Espírito que está em você, vocês são filhos e filhas de Deus. Aquele mesmo Espírito que você tem em si, te ressuscitará no dia da ressurreição. Amém? Amém. Vamos ver se nós chegamos lá. Sua fé te levanta acima de tudo. A sua fé te levanta acima de tudo. Nós não estamos sobre nós estamos sobre, nós estamos mais alto do que isso aqui que é natural. Nós estamos no espiritual, o que o irmão Brano acabou de dizer aqui, e ele aprovava isso com vindicação do ministério dele. Tinha poder no irmão Brano para ressuscitar morto, tinha poder no irmão Brano para curar enfermo, tinha poder no irmão Brano para parar o vento, a tempestade. E ele é o nosso profeta, a sua mensagem. Agora, depende de uma lei, porque o próprio Jesus não ressuscitou na mesma hora. Tinha uma escritura que dizia que era no terceiro dia ele teve que ficar lá. Nós vamos ver isso aqui. Até o terceiro dia, porque a lei do próprio Deus dizia isso. Amém? Agora aqui chegou o espírito e alma e corpo. Nós tivemos assim um pensamento, parece que eu li isso lá em Tucumã. Eu estava lendo lá atrás, não cheguei aqui, mas eu achei por bem citar isso aqui. E ficou assim meio corrido, né? Mas nessa noite vai ficar bem claro isso aqui. O espírito, alma e corpo, e depois chegar aqui no 152, que fala desse poder, desta fé que nós temos acima de tudo. E tem coisa na nossa frente, nos fazendo frente. É filhos, é desafio de famílias, é desafio de enfermidade, é desafio disso, daquilo, financeiro, e não sei o quê. Mas nós temos uma fé que está acima de qualquer desafio. Hoje eu fiquei pensando assim, tem gente que quer colocar na gente uma arma de Saul. Mas, irmão, eu não dou conta de andar com arma de Saul.
eu simplesmente posso usar a minha funda. Aí a pessoa pensa de outra maneira, pensa de outro jeito. Podia ser assim, podia ser. Mas Davi preferiu a sua funda. Então ele diz assim, Jesus, quando ele esteve aqui na terra, aí vai tirar purgatório, vai tirar inferno, vai tirar paraíso, vai tirar tudo de cena aqui agora. Mas eu vou para o paraíso? Eu vou para onde? Mas ele diz aqui, Jesus, quando ele esteve aqui na terra, quando ele morreu, a sua alma desceu ao inferno. Aí nós vamos pensar, então, quando ele morrer, nossa alma tem que ir no inferno. Sua alma desceu ao inferno. E pregou aos espíritos que estavam em prisão, as almas em prisão, que não se arrependeram no longo sofrimento dos dias de Noé. Seu corpo foi para o sepulcro, porém antes dele morrer, ele encomendou seu espírito nas mãos de Deus. Às vezes as pessoas vêm na gente e a gente recomenda o seu problema diante de Deus. Eu oro assim, Senhor, eu recomendo isso diante do Senhor e coloco sob os teus cuidados e nas tuas mãos. E acontece que às vezes a pessoa vai embora e depois ele testifica. E a partir daquela hora, quando nós colocar alguma coisa diante de Deus, nós temos que crer. Nós temos que crer. Então, vamos ver que depois que ele pregou aquelas almas lá, seu corpo foi para a sepultura, para o sepulcro. Porém, antes dele morrer, ele encomendou seu espírito na mão de Deus. O seu espírito foi para Deus. Sua alma foi para o inferno. E o seu corpo foi o sepulcro. E Jesus foi barrado da ressurreição até que as escrituras pudessem ser cumpridas. E ele não pôde voltar, porque ele tinha que ficar no sepulcro por 3 dias e 3 noites. Mas quando a escritura foi cumprida, estas barras foram tiradas, seu espírito desceu, ele não estava lá embaixo, estava lá com Deus, a quem o deu. Seu espírito desceu para sua alma para o seu corpo, e ele ressuscitou novamente. Aí veio o espírito, aonde estava a alma? Aí, para ficar bem claro isso, onde estava a alma? Aí vamos ver aqui, ver se é aqui, né? E quando nós morremos, nossas almas irão sobre o altar de Deus. O altar de Deus soube, quer dizer, nós vamos ficar na 6ª dimensão, nós não vamos para a 7ª. Mas isso aqui, vamos ler direito, né? Quando nós morremos, nossas almas, não é nosso espírito não, irão ficar irão sob o altar de Deus, onde eu fui privilegiado de ver poucas semanas atrás, como vocês sabem, numa visão onde a Bíblia fala, nossos espíritos irão para Deus, que o deu, nossos corpos retornarão ao pó da terra, mas algum dia, onde a escritura é cumprida, nossos espíritos serão liberados de Deus, que está lá, pegarão a alma, e a alma o corpo,
E o poder que nos ressuscitará está exatamente em nós agora. Nós estamos agora em lugares celestiais, nós estamos agora no poder da ressurreição. Nós não estamos num sepulcro, mas esse corpo aqui não passa disso. Não passa de terra, de barro, que não é diferente lá daquele barro lá. Voltamos para aí, aquele. E quando nós morremos, nossas almas irão sobre o altar. O nosso espírito volta para Deus que deu, nosso corpo vai para a sepultura, mas um dia Deus vai liberar aquele espírito que está com nós hoje. E ele vem, pega aquela alma, e aquela alma vem, pega esse corpo, e nós estamos de pé novamente para nunca mais passar por esse processo. É isso a nossa fé. Amém? Filhos de Deus, filhas de Deus, filhos e filhas de Deus, criaria um mundo aqui fora, viveria uma vida particular nele. Agora eu pergunto, nós vivemos nesse mundo? Nós estamos no mundo? Não. Nós criou um mundo para nós, que é o mundo espiritual. Nós não vivemos mais na carne, nós precisamos viver no espírito. É outro mundo. E nesse outro mundo, nós temos revelações, nós temos uma fé que nos eleva acima de todas as coisas. Essas coisas aí. Você tem o poder em si mesmo para fazer isso. Se você obteve uma sombra, estou repetindo o mesmo lugar? Acho que é porque aqui repete. Mas vamos chegar para frente aqui. Você poderia falar a um mundo da existência e viver nele. Aleluia. Aí está você. Mas nós estamos conformados de estar em lugares celestiais em Cristo, uma posição no corpo de Cristo e descansados. Mas vamos ver aqui. Isto é o que o poder na igreja agora, porém, pode. Isto é o que o poder é na igreja. Agora, porém, é controlado por uma lei. Agora, essa lei não é guardando um grupo de mandamentos, é uma lei de fé. Jesus disse: todas as coisas são possíveis àqueles que creem. E se você puder crer nisto, seja o que for que Deus conduzir sua alma a crer, isto é seu. Cada lugar que a planta dos seus pés puder se colocar por fé, Deus te dá isso. Amém? Isto é meu, ou isto é seu. Você possui isto. Se você puder encontrar chave, ou a chave, você for um filho de Deus, aquilo nunca te deixará. Fica contigo o tempo todo, porém, a sua fé te afasta dele. Às vezes você fica
meio seca. Fé se afasta dele, sua fé afasta-se dele, mas ele continua ali. Aleluia. Quando você é salvo, aí vem esse parágrafo que eu desejava ler, 152. Quando você é salvo, Deus te dá fé para levantar da sujeira da terra. Foi o que ele fez comigo. Ele me levantou da sujeira da terra. Sua fé supera as coisas do mundo. Como é sua fé? Ela fez isso com você? Você ainda está querendo as coisas do mundo e valorizando mais essas coisas aqui do que as de Deus? Seu compromisso maior, irmão Josimar, é com Deus ou é com suas coisinhas? Deve ser. Qual que deve ser? Tudo tem os seus limites, mas nós não temos desculpa diante de Deus, não. Se Deus nos dá uma coisa, Ele exige aquilo de nós. Ele não pede uma coisa que Ele não deu. Agora, se nós negligenciamos aquilo que Ele nos deu, nós vamos entrar em problemas. Por mais que nós somos espertos, tem jogo de cintura e tanta coisa, nós vamos entrar em problema. Jacó entrou em problema, só que você não se perde. Você foi escolhido. Quando você é salvo, Deus te dá fé para levantar da sujeira da terra. Sua fé supera as coisas do mundo. Como é a sua fé? Sua fé naquele ato que Deus operou em você para tornar um filho de Deus, foi um ato. Te fez isso. Você parou a sua mentira, você parou o seu furto, você parou a sua bebida, porque a sua fé te levanta acima disto. A sua fé te levanta acima disso. Aí o evangelista prega: aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não fica lá mais com aqueles que não crê, não. Ele é levantado a um nível mais alto. Quando ele crê e é batizado, será salvo. Vai ler lá em São Marcos. De fato crê. Você parou com o furto, você parou com a bebida, porque a sua fé te levantou acima disso, amém? Se você não o fizer, você não tem nenhuma fé. E pela fé sois salvos, e isso através da graça de Deus. Amanhã tem reunião dos obreiros. Ah, mas eu não posso porque eu estou ocupado. Será que não dava um jeito assim de valorizar isso mais do que aquilo lá? Aquilo lá é mais. A gente não deve falar para as pessoas fazer coisa que a gente não faz, não tem coragem de fazer. Mas, irmão, eu sou testemunha disso. Eu não deixei isso acontecer, Deus não deixou acontecer. De eu trocar. O dia que eu fui batizado nas águas, a primeira vez, eu recebi um cargo na igreja, eu nunca abalei daquilo. E Deus nunca me deixou passar fome, Deus nunca deixou desamparado, nunca deixou faltar nada para mim. E eu estou aqui agora, testificando
do que Deus fez na minha vida e que Ele pode fazer na sua também. Será que Deus não dá um jeito? Um obreiro esse dia me falou assim: eu afastei do cargo, porque eu sabia que eu não estava preenchendo o cargo. Eu sei o que é que significa esse cargo, que eu tinha um título de ter ele, que me chamava disso. Então eu preferi parar, porque eu sabia que eu não estava preenchendo aquilo. O que eu ia falar para aquele obreiro? A sua fé não deu para manter o seu cargo. O que tanto precisa, o quanto necessita, o único que tinha ali, que podia fazer o que ele fazia. Será que como que vai ser? Ou não tinha mesmo e estava exercendo, ou se tem, não tem como correr não. Tanto quanto a sua fé for liberada, isto é quanto poder você pode ter, porque em você habita os poderes dos céus e da terra. Deus habita em vocês. Vocês são filhos e filhas de Deus, amém? Aí está você. Porém, é a sua fé em Jesus, a sua fé. Jesus disse: de acordo com a sua fé, o menino não vai morrer não. Ele está morrendo, eu vou no culto assim mesmo. E Deus cura ele. Agora, de acordo com a sua fé, se você estiver duvidando, o menino morre. Mas comigo não aconteceu não. O menino vai morrer. Eu olho para trás, eu fico... Minha esposa é preocupada, e agora o que eles vão dizer de mim? E eu vou passar o arame para lá e vou passar o arame para cá de volta. Não, eu vou voltar amanhã. Eu vou lá no meu posto de dever, e se eu voltar amanhã, o menino estiver morto, eu vou ver um povão lá na porta quando eu aparecer amanhã. E aí eu vim assim com a cabeça erguida, e será que o povo está morto? O menino está morto e tem muita gente lá em casa? Não tinha ninguém, cheguei lá, estava tudo. É de acordo com a nossa fé, e Deus tem desafio. Se Deus nos dá uma fé, Ele desafia a nossa fé. Meu Deus. Amém. Aí está você, porém, é a sua fé, Jesus disse, de acordo com sua fé, seja isto em você. Se você pode crer, todas as coisas são possíveis. Verdadeiramente eu vos digo, se disseres a essa montanha, mova-te, e não duvidares, mas crer naquilo que disseres, então que tipo de pessoas tem que ser? Que tipo de pessoas temos que ser? Tendo fé nesse grande Cristo Redentor que vive em nós. Vive em nós. Esta rocha ferida que jamais deixa sua igreja. Eu estou sempre convosco até o fim do mundo. Sempre presença da água, ou sempre presença da grande força da salvação e o poder que derramou no Calvário para a igreja. Há sempre presença do Deus vivo, a grande corrente, a grande rocha ferida que vai conosco em nossa jornada. Israel perdeu a sua fé e eles saíram do caminho. Sai do caminho atrás de coisinhas que são coisas da carne, ambição, que eu tive muito isso.
Eu tinha ganância pelas coisas, mas um dia Deus arrancou isso de mim e tirou tudo. Tirou aquela ganância por coisas, aquela ambição por tanta coisa. E todos nós, se esta fé está aí, ela vai ser desafiada. Moça, rapaz, está me ouvindo agora? Não é porque é velho, porque é novo, não. Se Deus coloca isso em você, você vai adquirir, você vai obter o que você precisa. Deus vai cuidar de você. Hoje eu estava pensando, Deus, eu falei isso, né? Deus pôs a minha esposa na minha frente, e foi por predestinação, foi por eleição, não foi por outros motivos, não. E Ele sustentou isso, está sustentando em qualquer situação. A situação que a gente enfrenta não abala, pelo contrário, quanto mais o crente é provado, mais é testado, mais crente ele é, mais cristão ele é. Nós temos o tipo na Bíblia, Jó, quanto mais ele foi ferido, mais ele testificou que Deus era Deus, e ele venceu, e ele recebeu em dobro. Não foi só o tanto que ele queria, não, ele recebeu agora em dobro. Mas eu vou falar para vocês, nós vamos chegar lá. Essa fé tem origem, e ela identifica de nós para com eles que tiveram fé. A fé que vence o mundo. Fé para vencer? A fé que vence o mundo. Amém? Amém. É isso. Então, se o diabo insulta a gente fica mais valente, fica mais corajoso, fica mais forte. Não é aquele negócio do diabo que chega assim no canto e você vai ficando pequenininho, não. Não, o cristão, se ele for... O diabo não dá conta de vencer um cristão, não. Nunca! Não dá conta. Quando ele pensou que tinha vencido Jó, ele ia ganhar o que ele ganhou. Quando ele pensou que tinha vencido Sansão, como vencendo a Deus, ele não sabia o que estava lá na frente que ele ia enfrentar. Então, ele fica sabendo nesta noite que Deus é Deus. E é o Deus que nós cremos. Deus abençoe. Amém.